começar a gravar aqui no ScreenFlow também, ou Recording has no started. Jeans. Só vi uns 40 minutos da primeira parte, mas deu pra pegar bem a ideia. O pior é que eu acho que foi na segunda parte que eu acho que eu comecei a ver o Strategy, né? Eu acho. Até onde eu lembre. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Essa parte do Strategy eu falei que eu ia fazer até bem TDD, porque eu ia fazer até o padrão clássico e pra gente ver algumas coisas e comparar, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, não tem problema, o bom é que tem o teste aqui, e aí a gente vai vendo o que tem, né? Então, o problema básico que a gente quer resolver aqui é a ideia da gente ter um pedido, e um pedido de internet mesmo, imagina aí no e-commerce, tá? E, inclusive, eu tinha aberto no livro do Luciano, eu vou fazer só um exemplo um pouco mais simples, no livro do Luciano, tô gravando nos dois, sim. Obrigado aí, Thiago. Tô aqui no ScreenFlow e também no BlueJeans. Deixa eu até abrir aqui também o livro do Luciano. Onde é que tá isso? Dropbox. Livros. Cadê o. Fluent Python. Fluent Python. Tá lá no capítulo 6 do livro do Luciano, ele até comenta, e é nesse contexto aqui, olha, do padrão Strategy, onde ele colocou de vermelho os conceitos que são abordados lá no livro do Goff, porque lá eles colocam um conceito bem abstrato, né? Então eles abordam o conceito de strategy, né? Eles colocam aqui a classe que vai atuar em um contexto e as estratégias concretas. Inclusive, uma primeira abordagem que nós poderíamos fazer, inclusive, né, onde nós temos, na verdade, nós chamamos aqui de subtotal, que é o total quando nós fazemos o somatório dos itens de um pedido, né, e o total é quando a gente pega o subtotal e subtrai um valor de promoção. Tá? Na verdade, eu fiquei imaginando e eu peguei até alguns padrões que tem até um que não está no Goff, que é às vezes o pessoal chama de null object, que às vezes é interessante a gente utilizar aqui. Eu vou brincar com esse tipo de coisa aqui para vocês verem, para a gente ir comentando. São até padrões que não estão lá no Goff, mas que são bem interessantes, tá? Porque não é porque que não está no livro do Design Patterns que não é um padrão interessante de ser utilizado, tá? E uma coisa que às vezes eu não cheguei, acho que nem a discutir na primeira... eu não sei se eu cheguei a discutir na primeira aula, mas enfim, qualquer coisa é bom que a gente rediscute aqui. Por exemplo, uma primeira abordagem que nós poderíamos fazer seria utilizar aqui o template method de novo, né? Onde em vez de ter essa estrutura aqui, nós faríamos um pedido como uma classe abstrata, e aí para cada promoção, em vez de ter esse esquema aqui, né, cada promoção nós teríamos que criar uma subclasse do pedido e implementar a lógica do total, implementando a lógica do promoção. Tá? Seria uma forma de fazer utilizando o template method. Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando? No caso aqui, o total seria um método abstrato. Né? O subtotal, a gente já faria a lógica de calcular, passar pelos itens e dar o somatório dos itens, e aí nós poderíamos pegar no subtotal e fazer essa lógica. Qual que é o problema dessa abordagem, né? O problema dessa abordagem é que o pedido ele teria várias responsabilidades já, né? Ele já tem a responsabilidade de manter todos os pedidos, ele teria a responsabilidade de ter o total, e aí cada subclasse teria a responsabilidade de conter a lógica de uma promoção. Né? E aí você começaria até a atrelar no código da promoção de repente, acesso aos itens em si. Então, você vê que o código em si passaria a ter muita responsabilidade. E na hora de testar, você teria que, de repente, construir uma ordem complexa inteira, só porque você quer testar um código de promoção que está rodando. E, a priori, para testar um código de promoção, você só precisaria passar um total para ele. Né? Passa uma ordem, um pedido com um total e pronto. Aqui já não, você teria que ter uma herança, e é um complemento forte a herança, né? Na hora de testar fica complicado.
né? Então, eu brinco que lá de Template Method, se vocês viram as aulas da semana, se vocês não viram, vocês vão ver depois e vão lembrar do que eu estou falando. Então aí, o que a gente faz? Em vez de ter um hook method, né, um método gancho, que seria o nosso total, a gente vai e transforma a lógica da promoção, a gente isola a lógica da promoção em uma classe própria, e aí nós utilizamos a classe, e existe esse nome de, a gente usa, na verdade, um hook class, né? Seria uma classe gancho, ou um objeto gancho, onde a lógica da promoção vai ficar centralizada na própria classe em si. E aí a gente vai utilizar de composição para conseguir fazer o cálculo dessa promoção. E aí o legal é que a lógica da promoção ela fica bem isolada, ela não vai ficar atrelada ao pedido em si, vai ficar atrelada na medida em que você vai precisar acessar esse contexto, né? Mas aí isso vai utilizar a composição. E o legal da composição é que, por exemplo, para testar uma promoção fica muito mais fácil, por quê? Porque você pode construir o pedido de uma forma muito mais fácil, como a gente já viu, acredito que o Rafael, por trabalhar na Globo e já trabalhar com testes, acredito que você conheça a biblioteca Mock, né, Rafael? Já trabalha aí com a biblioteca Mock. Já, né, então. Quando você tem composição com contexto, aí fica muito mais fácil de construir um mock no order, né? Você constrói um mock e diz que no método total você quer que retorne um valor qualquer no total. Então, para testar o código da promoção vai ser muito mais fácil do que se você tiver herança, né? Se você tiver herança, aí você já vai ter que... Apesar que até assim ficaria simples, porque você faria herança e também enfiaria um mock no método total daquela classe, né? Mas para isolar, com certeza fica mais fácil. Tá? Então essa é a ideia no Python até dá para fazer isso, mas lá no Javão, que você não tem a opção, ou não tinha antes, né? Hoje em dia você até... Não, no Javão você acha que não tem a opção de trocar um método de uma classe por outro, não. Até hoje você ainda não tem isso. Então no Javão, esse daqui seria realmente a única possibilidade de você tornar o código mais flexível. Mas com certeza a opção de ficar mais organizado, isso é certeza. Fora que se for uma... e tem outra coisa também, e isso é killer feature. Vamos supor que mesmo assim você fale, não, mas fica fácil de testar e tal. Mas vamos supor o seguinte, qual é o fluxo de um pedido? Em geral, o usuário, ele começa escolhendo as coisas para o carrinho dele, vocês concordam? Você vai lá, entra no e-commerce que for, você começa construindo os itens do seu pedido, você concorda? Então, a gente começa construindo o pedido, de tal forma que se a gente utilizasse o Template Method, nós teríamos que já escolher de largada uma das classes filhas, das classes concretas. Então, você já teria que escolher qual é a promoção a ser escolhida de largada. Aí vamos supor que lá no final você tenha que trocar qual é a promoção. Então, se você já escolheu uma classe concreta lá no início do pedido do cara, e você tiver que trocar essa classe concreta depois, aí ferrou, porque você vai ter que criar uma classe concreta nova de acordo com qual é a promoção, copiar os itens para esse novo pedido e vai ter que apagar o antigo, copiar os itens para o novo, só porque você quer calcular um subtotal antigo. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês conseguem visualizar isso que eu só estou falando? Sacou aí, Thiago? Então, veja que se for composição, já não. Por quê? Você constrói o pedido e deixa quieto. Eu ainda não preciso de promoção, então você não constrói promoção nenhuma. Né? Imagina lá, tô lá no carrinho, né? Na hora que o cara clicar em finalizar pedido, opa, agora chega a hora em que eu posso avaliar e até instanciar várias das promoções, que é o caso que a gente vai fazer aqui no decorrer da aula. Você pode até instanciar as várias promoções para saber qual que é aquela que vai ser a mais vantajosa para o cliente, para escolher aquela promoção e inserir como uma injeção de dependência para o seu pedido. Inclusive, a hora da criação do pedido é diferente, né, de ordem e de pedido e promoção. Veja que, inclusive, o Luciano colocou aqui o código de UML de associação e não de... Esqueci agora o nome, quando é uma... A associação quando ela é fraca, né? Ou seja, é opcional existir uma promoção para esse pedido aqui ou não.
ou significa que quando um pedido é criado, não necessariamente uma promoção é criada. Por quê? Você pode ter um pedido que sequer tenha uma promoção, que é esse caso que eu estou falando aqui. Você pode deixar a promoção para ser escolhida depois. Sacaram então a flexibilidade? Como aqui o template method não seria um caso bacana, tá? E aí eu vou abordar aqui outros padrões de projeto, como o null object, que me veio na mente quando eu estava pensando assim nesse caso aqui. Depois eu vou até dar uma olhada no código do Ramalho, eu acho que ele não chegou a abordar isso no código dele. Cadê? Ele coloca aqui um promotion, né? Ele não utilizou o null object, depois me lembrem se eu esquecer disso aqui, ele colocou um promotion known aqui, tá? Que pode ser uma opção, mas a gente pode resolver esse código lá no padrão clássico, a gente pode colocar uma coisa aqui, porque senão no final você tem que fazer isso aqui, né? Olha lá. Self-promotion is known, discount 0, else e tal. Com o null object a gente consegue eliminar isso aqui, ó. Tá? Me lembrem. É uma coisa que a gente poderia depois até mandar. Mas enfim, nós começamos a implementar esse padrão clássico. Do Luciano, o que a gente vai fazer? Eu eliminei o código mais complexo, que era o Fidelity Promo, que é uma promoção quando o usuário, de acordo quando o usuário tem pontos de fidelidade. Porque daí eu foquei só nesses dois aqui, porque esse cara exigiria eu ter uma classe usuário que tem pontos de fidelidade. Então eu eliminei, eu coloquei só 2 itens, porque aí tendo 2 itens eu já mostro qual que é, já tem 2 casos, né? Não precisa ter um terceiro. E aí eu também elimino o caso de eu construir mais uma classe acessória, que seria a classe user. Aqui, na realidade eu estou colocando em português, eu eliminei o caso de eu ter a classe acessória usuário. Tá? Então eu só vou ter esses 2 casos aqui do livro do Luciano, que é o de você comprar muitos itens de um pedido. Então se você compra mais de 10 itens de um pedido, você ganha 10% de desconto em cima daqueles itens daquele pedido. Cada vez que você comprar 10 desses caras, beleza? Você ganha 10% de desconto. Tá? E se você fizer também uma compra muito grande, com um valor muito alto, você ganha 5% de desconto. Esse é o promoção de compra grande. Tá? Então veja que como esse daqui atua então só de acordo com um item. Ele é 10%, mas ele é 10% só em itens que você compra muitos dos mesmos. Você compra 10 itens do mesmo. Esse daqui já é uma compra grande, só que é 5%. Esse daqui é 10% só de acordo com o número de itens repetidos que você compra. Então, dependendo da natureza da compra, pode ser vantajosa essa ou essa. Não tem garantia de que uma vai ser sempre mais vantajosa que a outra. Vai depender sempre do contexto que é o meu pedido. E justamente o Luciano fez de propósito esse exemplo. Ele queria que dependesse do contexto, para você ser obrigado, para você não ter uma heurística de conseguir só baseado em qual é o tipo de promoção, você conseguir escolher qual é a melhor e vocês vão entender o porquê depois disso. Depois ele vai criar uma lógica, conseguir definir uma lógica que consiga escolher qual é a melhor promoção para o cliente, e conseguir fazer isso de maneira automática. Beleza? Bom, esse foi o problema e aí eu fiz com um TDD aqui, tá? Então eu comecei bem devagar. A primeira coisa, nós criamos um item. A característica do item é que ele tem uma descrição, um valor e uma quantidade. Eu tenho a classe com um pedido e eu consigo adicionar os pedidos. E aí eu verifiquei se quando eu adiciono um item ao pedido, se ele é adicionado aqui no meu atributo itens. Então, o meu atributo itens, ele mantém é uma lista que contém quais são os meus itens do meu pedido. Esse aqui, então, é o meu teste adicionar itens. Tá? Esse outro teste que nós fizemos aqui já foi um teste para o total.
Na verdade, eu acho que nós mudamos para subtotal aqui. Inclusive, eu vou refatorar, para ficar de acordo aqui o nome do parâmetro também. Foi a última coisa que nós fizemos na aula passada. Então, eu vou refatorar para subtotal aqui o nome do parâmetro também. O subtotal, então, é o somatório dos itens. É isso que nós estávamos testando aqui. Ou seja, eu passo uma quantidade de itens para o meu pedido e eu estou verificando se o subtotal consegue fazer o somatório desses pedidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o item Mac, que custa 9,32, mas existem 2 Macs lá. Por isso que eu tenho o valor dele multiplicado por 2 aqui, 18,64 é o valor esperado para esses itens, né? Então, é um item só. Eu adiciono todos esses itens ao meu pedido e verifico se ele tem esse subtotal aqui esperado. Tá? No outro pedido, eu adicionei 2 Macs, assim como aqui, que também dá o 18,64, e eu adicionei 3 Galaxies aqui. Então dá os 18,64 mais os 3,9 desses 3 Galaxies aqui, que teria que dar o 21,73. Rodando os testes, todos já estão passando. A gente fez no TDD isso aqui. Primeiro escrevemos o teste na aula passada, até verificando ali se está funcionando o que eu refatorei ali. E esse é o código, beleza? Olha, o item simplão mesmo, com descrição, preço, quantidade. Inclusive nós começamos como named tuple, mas depois nós refatoramos porque nós queríamos que o próprio item conseguisse fornecer um método com o seu total. E aí nós refatoramos para essa classe aqui. O pedido, então, tem basicão, a classe itens. O adicionar é o simplão, delegando para o método extends da minha lista de itens, estendendo aqui com os itens. E esse daqui é a classe simplona também, com a soma dos meus itens aqui presentes. Tá dando o meu total aqui de itens. Tranquilo? Beleza? Aqui o contextualização aí em 17 minutos deu aqui, para estarmos todos aí, mesmo vocês que não viram a aula. Essa é a contextualização. Veja que por enquanto aqui... obrigado. Não era para estar na... É que o plug tinha saído aqui mesmo, na hora que eu estava arrumando aqui o... Obrigado, Rafael. Na hora que você falou do Mac, eu estava falando, mas como assim? É o item do pedido aqui, o Mac, né? Tá barato esse aqui mesmo, né? É que vai ver que esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é igual esse ponto aqui é igual ao nosso, né? Para separar a casa do milhar, né? Aí faz sentido, né? Beleza? Brincadeiras à parte aí. Bom, tá. Vamos continuar então. Bom, mas o que eu quero, no fim das contas, é o quê? É conseguir calcular, então, o total, né? E, inclusive, você pode, como eu falei, você pode começar devagar. Se você quiser começar utilizando... Você pode até começar com a biblioteca de mock ou não. Ou aqui a gente pode até fazer um teste de integração, porque já que a gente está tendo o trabalho de construir aqui, no caso, o pedido, né? Então a gente pode, nesse caso aqui, construir realmente um pedido aqui, deixar ele ou numa fixture, né? E construir na marra aqui esse pedido e não precisar utilizar o mock nesse caso aqui, tá? Mas vamos testar então o código do total, que a priori, ele nesse primeiro momento, ele vai ser até igual o código do total sem promoção, né? A gente pode começar pelo mais simples, que é o código do total sem promoção. Então, vou começar aqui, ó. Teste total sem promoção. E aí vai ser só o seguinte.
Eu não vou fazer o TDD completo aqui de ficar criando, porque eu sei que eu vou precisar toda hora dos pedidos, né? Eu vou precisar criar esses caras aí, né? Então eu já vou criar uma fixture aqui para ele criar um pedido básico para eu ficar brincando aqui com os pedidos, com um pedido aqui que eu conheça, tá? Então eu já vou colocar aqui um pedido com algumas características. Então, deixa eu colocar aqui um pass, vamos criar aqui uma fixture, como é que é? @pytest fixture, não precisa de escopo, pode recriar toda hora, porque a priori estamos aqui na memória, isso aqui não vai dar problema. Def pedido, então aqui nós vamos criar o nosso pedido, vamos aproveitar esse cara que está aqui. Aí nós vamos adicionar esse cara aqui. Vamos aproveitar aqui o item do Mac, que a gente já sabe o preço, né? E já sabe o valor, inclusive, lá. Então, vamos adicionar esse cara aqui. Só que aqui, vamos colocar um valor até conhecido, que vai ser simples de calcular, né? Vamos colocar 100, ou vamos colocar... Não, deixa 100 aí por enquanto mesmo. E aí vamos colocar 10 elementos, porque vai ser aquele cálculo do bulk, que vai servir depois para calcular aquele tipo de promoção. E vamos adicionar, vamos supor que o large, então vamos colocar 1000, não, vamos deixar só 100 aí. Aliás, vamos fazer de um por um, vamos colocar só... Deixa esse aí simples mesmo, pedido com sem nada e deixa um mesmo, isso é mais fácil. Pedido com Mac e mais nada, tá? Deixa por enquanto assim, depois a gente vai mexendo. Então vou inserir aqui essa fixture, que já tem o meu pedido pronto, na verdade só tenho que lembrar de retornar, né? Senão vai me retornar nulo essa fixture, tá? Vou retornar 10 mesmo, deixa aí. Então, 1000, esse daqui já vai servir também para o bulk, promo, tá? Pedido, como seria a tradução de bulk para português, cara? Lote, tá vendo? Aí sim, pedido, lote, vai ser lote mesmo. Pedido lote. Pra gente lembrar que é o grande lote, esse daqui com 10, tá? Então, mais o pedido total, sem promoção, e eu vou utilizar o lote. Então, qual que é a ideia aqui do pedido? Imagine, e eu estou emulando aquilo, né? O cara, então, já criou o pedido lá no carrinho e, de alguma maneira, eu vou ter que permitir que seja injetado nesse cara aqui qual é a promoção que vai ser injetada nesse cara aqui, tá certo? Bom, na realidade, quando não tem promoção, eu não vou precisar injetar nada, então eu só vou fazer o seguinte, só vou testar. Em massa? Seria grande lote, né? Seria massa repetido no caso, né? Bulk. Pedido massa também vai ficar meio aqui. Pedido... Vou colocar assim, item repetido. Pronto. Acho que fica mais... Item repetido. Que é promoção item repetido, acho que fica mais explícito, beleza? Ok, e aí então, qual que vai ser o preço aqui? Como esse daqui é o teste sem promoção, eu vou esperar que o preço aqui seja, na verdade, parecido com o que está aqui em cima, né? Vou até copiar aqui, só que agora vai ter o método total e não o subtotal. Que é quando eu não passo promoção nenhuma, então eu vou esperar aqui um subtotal de 1000,
E na realidade vai ter que ter o método total, e aqui na realidade é o pedido item repetido. Para conferir, roda aí os testes, não pode funcionar, falando que o atributo total não existe, tá certo? Não criamos esse método, né? Vamos criar agora. Ele não conhece e aí ele não vai querer me criar lá, né? Então, quando você quer roubar, você coloca em uma coisa que o PyCharm consiga inferir o que é, só para ele criar o método. Tá? Porque o PyCharm ele não consegue inferir quando... Ou, melhor, o que eu tenho feito às vezes para o PyCharm conseguir fazer isso, também é o seguinte, né? Volto aqui. Às vezes eu utilizo lá o annotation lá. Porque aí, assim, o PyCharm sabe qual é o tipo. Aí ele consegue me ajudar. Então, tá aí uma utilidade de annotation. O interpretador não vai usar isso, mas o PyCharm vai ver que aí ele consegue me ajudar para me dar o autocomplete, né? Então, aí o total. Então, a ideia do total, se você quiser colocar, retorna o valor do subtotal depois de aplicado o valor da promoção. Então, qual foi a lógica do Luciano? Olha só, aí é bom que a gente já vê outro padrão. O Luciano injetou a promoção aqui. Só que quando você injeta a promoção via construtor, é o caso aqui, né? Você está meio dando de pista que a pessoa deveria já fornecer uma promoção na largada, né? Aqui. Mas, no caso da promoção, como eu falei, não faz sentido o cara na largada fornecer uma promoção, porque ele só faz isso depois que ele finaliza o carrinho. Então, eu nem vou colocar no construtor para não levar o usuário aqui ao erro. Então, eu vou deixar aqui minha promoção como nula, a priori, aqui, tá? E aí, eu vou colocar algum código do tipo... Como é que você seta de fora? Você poderia colocar alguma coisa assim, né? Set promoção, onde você recebe a promoção que você quer deixar ser inserida aqui nesse cara, e aí você coloca a promoção. Então o cara não consegue a priori acessar de fora essa promoção, mas ele consegue setar de fora, tá? Sacaram? Para que eu fiz isso aqui? Para poder então... Depois da criação do objeto, eu consigo setar de fora esse cara aqui. Beleza? Esse no padrãozão Java de cera aí. Tá? Ou, às vezes, o que a turma faz também é assim, ó. Promoção igual a none. Já passa direto no método que vai ser utilizado. Né? Ou seja, na hora de calcular o total, que é efetivamente a hora que você vai precisar, aí você passa para mim qual é o objeto. Também é outra forma de você injetar a dependência. Beleza? E aí você não precisa daquele set horrível lá. Beleza? Duas formas, então, de você setar a promoção. Se você fizer dessa forma, aí como é que vai ser, né? Primeiro você rodaria o teste, se fosse no TDD, né? Só para ver que agora ele vai dar o outro erro, né? Já falando, opa, veio nulo, vai dar ruim, né? O que está dando aqui? Ruim, where, buff method, blá blá blá. Olha lá, tá falando known. Inclusive, o que está dando ruim aqui? Pedido, total. Bound method, o que ele deu ruim? Known igual a where bound method total of ponto total. É só essa mensagem aqui. Não, é decimal igual a known. Isso aí tá certo. Tá, beleza. Então o que a gente tem que fazer aqui? Torne decimal. Então o que a gente tem que fazer aqui? Bom, por enquanto,
o que vai fazer isso aí passar sem ter problema nenhum é fazer o quê, né? Return self.subtotal, né? É o jeito mais fácil de fazer passar sem ter dor de cabeça, né? Vamos ver? Passou, beleza, né? É o jeito mais simples, por quê? Porque, por enquanto, o jeito de passar pedido sem promoção é o não fazer nada mesmo, né? Nem precisava ter colocado aquela promoção ali, porque a priori... posso até tirar isso aqui por enquanto, porque não está utilizando lá, né? Beleza? Se você não passa promoção nenhuma, eu te retorno o valor de subtotal. Faz sentido? Beleza. Agora vamos então para o código da teste. Já que eu fiz o de item repetido, vamos para o código desse cara aí. Que ia ser o quê? 10% se ele tiver um item repetido. Como naquele caso ali é o mais simples, eu só tenho um item repetido, 10% vai ter que me dar, então, um valor de 900. Certo? Só que aqui, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer para o pedido do total aqui. Vou ter que construir a priori, depois a gente vai refatorar isso aqui, mas aí eu vou ter que construir uma classe desconto item repetido. Esse aqui é o desconto, e aí eu vou passar esse desconto para ele ser considerado aqui na hora de calcular esse total. Obviamente que você vai rodar todos os testes, vai dar pau aqui falando que não conheço o desconto item repetido. O que nós vamos fazer? Lá do strategy aqui, nós vamos criar este cara aqui. Ou você pode pedir para o PyCharm criar, mas ele vai querer criar aqui. Isso em particular eu não gosto muito. E aí você utiliza o Shift F6. Não rename, não é o Shift F6 então, é só o F6. E você pode pedir para ele jogar para lá. From to... A única coisa ruim é que hoje em dia ele está abrindo essa interface para mover. Antigamente ele abria a interface de project do PyCharm, que era melhor, na minha opinião, na hora de você mover as coisas. Tá? Inclusive você pode escolher vários, né? Eu vou escolher só a classe, aí ele já move para lá e já coloca aqui os imports direitinho para você e tal. Deixa eu tirar essa vírgula que eu tinha colocado aqui. Roda o teste. Parou de dar aquele erro. Aqui ele está dando um erro porque eu tinha desfeito aquele total que recebia 2 parâmetros, né? Agora eu vou fazer ele receber uma promoção, recebendo nulo, para não quebrar o teste ali de cima, que era o sem promoção. Beleza. Agora ele está dando pau porque ele está retornando o subtotal, né? E aí deu ruim porque subtotal retorna 1000. E aí não é isso que eu quero. Tá certo? Eu tenho que levar em conta agora o desconto do item pedido, que é algo que eu não estou fazendo por enquanto. Tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, a ideia é que se é nulo, se a promoção é nula, faz o que está fazendo agora. Agora, se não for nulo, aí eu já vou ter que fazer alguma brincadeira, que é o quê? Eu vou ter que, na realidade, retornar, pegar a minha promoção e pedir para calcular. Na verdade, esse calcular é calcular o desconto. Ou vou até ser mais explícito. Calcular desconto. E aí eu passo a classe de contexto. Ó. Vou até voltar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Olha. Então, a promoção, que é a minha estratégia, ela tem acesso ao contexto no qual ela vai operar. Por quê? Porque para você calcular qual é o item do desconto, como o bulk item, você precisa saber, né?
quais são os itens de pedido que eu tenho que são maiores que 10, né? Essa é a ideia. Eu tenho que ter acesso a quais são os itens de pedido que possuem o valor maior que 10. Beleza? Então é por isso que essa classe aqui ele chama de contexto no strategy, porque é o contexto no qual a estratégia vai operar e vai te responder. Então, a estratégia que vai me responder e vai me dar o valor total, nesse caso aqui. Sacaram? Então, roda o teste, o que vai acontecer? Pá, esse calcular desconto aí, ele não existe. Cadê? Tem que me dar um pau aqui. No bom sentido, né? Olha lá, ó, não existe o calcular desconto. Né? E só para ele saber, quando eu coloco igual, eu não sei como é que eu coloco. Como é que eu coloco aqui? Eu coloco 2 pontos promotion? Não estou muito acostumado a. Ou eu coloco 2 pontos e depois o igual? Não estou ligado como é que coloca assim. Promoção, aliás, né? Não sei como é que eu uso quando eu tenho valor default. Nunca usei assim. Não? Não lembro, não sei. Deixa quieto, vou calcular aqui na marra. Vou fazer na marra aqui. Calcular desconto. Vou então definir esse cara aqui, ó. Def calcular desconto. Self, né? Sempre. E não posso esquecer que esse cara vai receber sempre o pedido, que é a minha classe de contexto. Beleza? Agora, aqui eu tenho que fazer aquela lógica de verificar quem são os itens desse cara e quais são os itens que possuem a quantidade maior que 10, e para esses caras eu tenho que calcular 10% de desconto. Beleza? Entendido aqui? E tem uma coisa aqui, ó. Os meus itens estão protegidos. E aí eu tenho algumas abordagens aqui, né? Eu poderia desproteger esse cara e acessar diretamente os itens. Seria uma abordagem. Como é que vocês... Só que quando eu acesso... Lembra aquele princípio de encapsulamento? Se eu fico acessando os atributos de uma classe, eu estou acoplando os atributos dela, né? O que é o ideal? Você lembra quando a gente viu aquela questão de acoplamento? Até para a gente relembrar. Porque às vezes a gente fala isso, mas no dia a dia a gente não pensa e não faz. Tá? Aqui, no jeito pythonico de ser, aqui a gente tornaria isso público e faria aqui, né? Ordem, pedidos, e faria uma filtragem aqui, né? O que seria legal aqui no pedido? O que seria legal que ele já desse pra gente de pronto? O que o encapsulamento lá, se vocês lembram lá? Vocês se lembram lá quando a gente... Eu nem me lembro qual foi o exemplo que a gente fez. Não lembro se foi no telefone. Vocês se lembram disso? Eu falei, ó, não é legal quando você usa 2 pontos, quando você faz objeto, ponto, atributo, ponto, alguma coisa, porque você atrelou, né? Você tornou fixo, né? Você deixou fixo, não vai poder mudar o nome do atributo nem o nome do método do atributo. Tá lá dentro. Você atrelou o nome do atributo daquele objeto e o nome do método do atributo. Foi no do telefone isso, né? Acho que foi no caso do ligar, né? O ideal é quando a interface você aperta ponto e o negócio já tá lá, né? Coisa linda de Deus isso. Então o que seria legal aqui? Como é que vocês gostariam de fazer isso? Vamos discutir em vez de eu falar. Se vocês quiserem abrir o microfone aí, relembrem. Podem abrir o microfone que sai na gravação e vocês não precisam gastar dedo.
E fica mais dinâmico. E aí, Tiagão, Rafael? Quem chegou aqui foi o... Ué, não tinha chegado um terceiro aqui? Eu jurava que tinha chegado mais alguém aqui. Jurava que o Matheus tinha chegado aqui no meio. Tiagão, Rafael, e aí? O que seria o ideal aí do pedido fornecer pra gente diretão aqui? Eu tenho que calcular um desconto de acordo com a quantidade dos itens do pedido. Nesse caso aqui, é o desconto com o item pedido, vamos dizer que são uns com 10 pedidos aqui, né? Até então... enquanto vocês vão me dizendo aí, eu vou documentando. Fornece 10% de desconto em cima de itens com quantidade igual ou superior a 10. Então, eu vou ter que filtrar os elementos que possuem quantidade igual ou superior a 10. Uma forma de fazer isso seria acessar os itens aqui. Tá? Então, poderia fazer isso, né? Tipo, self.itens, nem vai aparecer aqui, self não, né? Pedido.itens, o Pachame já vai reclamar. E aí fazer a filtragem aqui. Exatamente. Né? O ideal seria fazer alguma coisa do gênero, né? Pedido, itens, quantidade maior que... Estou sendo bem explícito aqui, né? E aí se eu pudesse ainda... Porque vai que muda, né, essa quantidade. Mas seria legal isso, né? For item in... Porque aí, veja, não é responsabilidade do desconto ficar filtrando o item, porque a priori quem tem os itens é o pedido. E aí a gente está trabalhando bem com o OO, né? Tipo, o pedido tem item. Então, o ideal é que o pedido consiga ter essa lógica de filtrar, porque a priori a gente não sabe nem de onde está vindo esses itens. Está vindo do banco, está vindo do CSV, está vindo do carrinho que você enfiou no cookie, no bom sentido, né? Então, da onde está vindo, né? Esse pedido. Então a gente não sabe de onde vem, qual vai ser a melhor forma de filtrar esse cara. De repente o cara tem uma query, tá trabalhando com um banco, então ele já vai conseguir fazer uma filtragem mais marota lá pra gente. Ele vai fazer uma query, vai ficar mais fácil para ele filtrar lá. Isso já está ordenado ou não. Enfim, se tiver ordenado, aí ele já consegue fazer só uma filtragem marota lá de... Não, já me dá esses 10 últimos aqui, porque já está ordenado, né? Exatamente, eu não tenho que saber da lógica do pedido e ele pode rearranjar isso da forma que ele quiser. Então isso tem a ver lá com o encapsulamento que a gente viu. Então, se eu tiver isso, fica coisa linda de Deus, né? Isso aqui já funciona legal, né? Então vamos trabalhar aqui por partes. Então eu vou ter aqui Vamos deixar isso aqui para fazer depois. Vamos focar primeiro no desconto, então, aqui, ó. Desconto igual, vamos enfiar aqui um decimal que vai ser o cara que vai acumular o desconto, né? E aí, para cada um desses itens que eu tiver acima de 10, que ele já me deu ali qual é a resposta, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu desconto atual, vou somar com o total do meu pedido
multiplicado por 10%. Ao final, o que eu vou fazer? Vou retornar o pedido com o seu subtotal menos o desconto. E parece que talvez assim saia alguma coisa. Roda o teste. Vai dar ruim por quê? Porque ele vai reclamar do... Vai reclamar do que não tem um atributo itens quantidade maior que, né? Aí eu não vou conseguir criar porque ele não sabe o que é pedido. Vamos informar para o PyCharm que isso aqui é um pedido. Aí ele deixa eu criar. Adicionou o método. Isso aqui é item maior que. Isso aqui seria o limite, sei lá. Em inglês a gente chama threshold. Então, aí a gente aqui vai fazer a filtragenzinha simples, então. O que a gente vai retornar aqui? Pode ser até um return item for item in self itens se o item quantidade. Não é quantidade o nome? Ou foi? É quantidade mesmo. Quantidade maior ou igual o limite. Roda o teste, vamos ver. Se funcionar de primeira, alguma coisa está errada, né? Vamos ver aqui o que deu. Aí a gente começa a debugar agora que deu erro. O que deu errado? Eu não posso. Não sabia que eu não posso multiplicar decimal com float. Apesar que faz sentido, né? Porque float não é preciso. %, então, em decimal. Vamos ver. Pois é, será que eu bisonhei e não setei o interpretador aqui do Python? Deixa eu ver aqui se eu... Apesar que faz sentido, né? Você, de repente, pelo contrário, eles consertaram não deixando você fazer isso, né? Porque o Python 3, a priori, ficou mais restritivo com relação a isso, né? Não deixar você fazer besteira. Interpreter, cadê? Python, Project Interpreter... Não, eu estou no 3.6 mesmo. Pois é. Enfim, funcionando. Enfim, curtiram o código, gente? Somente eu acho que o Rafael já sacou porque ele falou sobre isso aqui, mas lembrou do encapsulamento aqui, Thiago? Então, para eu não saber que lá nos itens tinha que ter um item lá e tal, e ter que fazer essa filtragem, então, beleza. Agora eu continuo desacoplado, quer dizer, se o pedido quiser mudar aqui o nome desse parâmetro, ele muda e bola para frente. Né? Se eu quisesse ainda ser mais encapsular isso aqui ainda mais, em vez de pedir para ele filtrar os itens, porque aqui eu ainda estou pedindo o total para ele, então eu ainda estou dependendo do item de alguma forma que eu estou pedindo o total para ele. Se eu quisesse ser mais com picuinha ainda, eu fazia o somatório desse total dentro do pedido, sabe? Eu faria tipo um soma dos itens com quantidade maior que tal, porque aí realmente eu não ia depender do item aqui. Vocês sacaram isso? Porque aí a soma ia ficar completa ali dentro. Eu ia voltar aqui, na realidade, só um sum disso aqui, ó. Aí eu diminuiria o acoplamento aqui entre o desconto e um item. Tá? E aí a coisa ainda ficava melhor ainda. Eu acho que até eu vou fazer essa para diminuir o acoplamento.
tá? Aqui, ó, porque aí a coisa ficava bonita, porque aqui eu ia só voltar um sum aqui, ó. Já que tá... Princípio do TDD, né? Tá funcionando, agora eu posso refatorar, então. Porque aqui, ó, eu só botaria um sum, nesse caso. Aí aqui, o que eu faria? Na verdade, for item isso. Aqui eu colocaria o total de cada um deles. É o sum do total. Deixa eu pular esse if para cá para baixo. Ó, soma do total desses caras. Se eu já tenho a soma do total desses caras, eu refatoraria o nome disso aqui para soma dos itens com quantidade maior que... Fica o nome grande do método, mas fica bem explícito o que ele faz. Soma dos itens não, né? Sacou? Porque aí, se eu já tenho a soma aqui, o desconto fica coisa linda. Porque aqui eu ainda estou, tipo, se eu mudar o nome do método total dos itens, eu quebro o meu desconto. Então, o meu desconto ainda está acoplado com o item. Ele está acoplado com o pedido, porque eu tenho a dependência do pedido, e ele está acoplado com o item, porque eu estou acessando o item ponto total para fazer o cálculo. Agora, se eu faço isso aqui, ou se total passa a receber algum parâmetro. Isso. Se eu quiser alterar a assinatura do total, ferrou, né? Então, fazendo isso aqui, olha, aí eu escondi, né? E quando eu faço isso de esconder, veja, o meu código aqui vai parar de depender. Por quê? Já que eu já tenho a soma, na realidade, agora, isso aqui, ó, vai ficar refatorado para o quê? Eu já não preciso fazer mais nada aqui, eu só vou pegar e fazer o quê, ó? Pedido subtotal mais... Só vai ficar grande aqui, só vai ficar grande porque tá feio, mas eu vou até pegar aqui assim, ó. Ô, cacete. Vou chamar de item soma, só para a fórmula ficar em uma linha só, que aí fica itens, ou melhor assim, ó, desconto. Eu jogo aqui, e aí o desconto vezes igual, se o desconto é de 10%, eu vou então multiplicar aquilo ali pelos meus 10%, né? E veja que até acabou com um for, de certa forma, né? Porque aí ficou só, ó, ficou plano, né? Soma, aqui ficou plano aqui embaixo também. E sem acoplamento. Sacou isso aí também, Thiago, Rafael? Entendeu que agora esse código aqui eu não dependo de item. Então o item lá pode mudar agora de total para o que ele quiser, que o código de desconto não quebra. Ele só depende de pedido e que o método de soma, então, soma dos itens com quantidade maior que 10 continue funcionando. Tá? Então, as discussões aí do encapsulamento que a gente tinha visto lá, né? O PyCharm não gosta de aspas simples quando você vai fazer isso aqui. E até muda a cor, ó. Ok. Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu ver. Tem mais uma... não. Por enquanto deixa assim mesmo. Ctrl K. Vamos colocar aqui num commit. Primeira estratégia de desconto. Como é que a gente chamou aquele? Desconto de quê? Desconto item repetido. Desconto item repetido.
Alguma dúvida aí até agora? Beleza? Tudo tranquilinho? Eu acho legal codar e fazer um pouco diferente do que está lá no livro e tal, porque eu acho que é nessas horas que a gente vai absorvendo e mudando e vendo e vendo as coisas que a gente já viu, né? Que isso aqui foi coisa que não apareceu ali no código do livro. Beleza? Bom, mas na realidade a gente ainda não utilizou o padrão strategy do jeito que está lá, porque a gente não herdou de ninguém. Então, se a gente for fazer, vamos fazer a formalidade do padrão, porque no padrão existe uma interface, porque isso aqui não sei se dá para perceber aí, mas o promotion aqui ele está em itálico, de forma que o desconto, na verdade era para chamar isso aqui de que eu chamei de calcular desconto, ele também está em itálico, então ele é um método abstrato. Né? Só que muitas vezes você parte do concreto, né, e você consegue parir a abstração depois que você faz o concreto. Né? Então você fala, não, eu sei que eu vou ter várias estratégias de desconto, então eu vou criar uma classe abstrata a partir disso aqui. Né? Então você fala, não, beleza, então eu vou criar uma classe da qual eu vou herdar, que vai ser a desconto. Então, olha lá. Beleza? E isso aqui vai ser uma classe abstrata, porque eu não sei a priori como é que é um desconto. Então eu vou herdar lá do meu ABC. Então eu vou copiar aqui essa assinatura. E não tem que lembrar lá do ABC, lembrar de colocar o abstract method. Então essa seria a forma de fazer bem de acordo com o padrão de projeto clássico. Deve calcular o valor de desconto de acordo com o pedido. E aí aqui você poderia colocar alguma coisa, né? Classe base de todos descontos. Ctrl K. Criação de classe base do padrão strategy. E óbvio que você poderia utilizar o duck typing, né, do Python. Né? Você não precisa criar aqui. Não, Rafael, você poderia fazer isso e seria aí digamos, a diferença entre a interface e o protocolo. Se eu tivesse aqui, qual é a diferença entre os dois, né? Aqui você obriga. Se eu tivesse 3 métodos abstratos aqui, isso tem, você falou que não teve tempo, eu mostrei isso na classe de telefone na aula passada. Deixa eu pegar o código aqui, é rapidinho. Você viu? Você chegou a ver esse vídeo lá do telefone? Ou você lembrou porque você já sabia? Tá aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Então, se eu tenho 2 métodos abstratos, quando você tentar instanciar a classe, ele vai observar se você sobrescreveu todos os métodos abstratos. Se você esqueceu de um, ele vai falar, opa, você esqueceu de um. Por isso que é uma interface, é um contrato formal. Exatamente. Já o protocolo ele é uma interface informal. Na medida em que, se você não chamar o método, ele não vai lançar a exceção, então não vai dar pau. E ele não te dá pau na hora de instanciar, então. Né? E, inclusive, por exemplo, os protocolos do Python, ele começou só com protocolo. Né? A gente não tinha a classe abstrata. E as coisas funcionam muito bem. Inclusive, se você pegar na documentação, principalmente lá do padrão Iterator, ele fala...
implemente só os métodos que são necessários. E ele fala, por exemplo, para uma coleção, pode fazer sentido você iterar sobre ela, ou seja, acessar os seus elementos iterando, mas pode não fazer sentido acessar o elemento específico, né, colocando o colchete 3, não faz sentido. Então, só implementa o cara para iterar, e não o acesso, né, o Dundergar item dele. E se você precisa do Dundergar item, aí você coloca o Dundergar item. Se você precisa do len, implemente o Dunderlen. E se a sua coleção você não precisa fazer atribuição, então você não precisa do Dunderset item. Isso quando a gente está vendo lá as coleções, né? E lá na documentação ele fala, só implemente o que você precise. Porque se você pegar a interface de uma sequência mutável, ele define vários métodos lá, né? É o contains, o len, o setItem, o getItem, são vários métodos que são implementados na classe de sequência mutável. Né? Então, dependendo do que você está fazendo, se você for só iterar, você não precisa implementar tudo aquilo. Nesse caso, não. Então, você tem que observar realmente, se você fala, não, para utilizar essa parte do framework, o cara vai precisar implementar todos os métodos? Realmente, ele precisa de todos? Precisa, então é melhor utilizar uma classe abstrata, porque o cara já vai conseguir ver o erro na hora de instanciar, né? Que é a vantagem, digamos, do Java, né? E no Java vai mais além, porque ele vai pegar aquilo em tempo de compilação. Inclusive a linguagem Go, ele não faz sem herança, mas o compilador pega, né? É tipo um dunktype em tempo de compilação. Ele vê se você está implementando todos os métodos. E essa é a vantagem, você pega o erro antes. Né? A desvantagem é que, eu até expliquei isso no telefone aqui, ó. Qual que é a desvantagem? Por exemplo, no caso do telefone, eu coloquei, nem foi de propósito, mas foi legal. Eu fiz uma interface cagada, uma classe ruim. Por quê? Porque obter contatos e enviar mensagens são realmente duas responsabilidades que não têm nada a ver uma com a outra. E a partir do momento em que eu coloco esses dois métodos sobre o mesmo contrato, isso fica muito ruim, foi uma falha de design da minha parte. E quando eu faço isso em uma interface formal em que eu obrigo a pessoa a implementar os dois, isso fica muito ruim, porque eu falhei, eu coloquei duas coisas sem responsabilidades totalmente conectadas, então aí o cara às vezes ele vai burlar, sabe? Ele vai sobrescrever, mas vai deixar isso aqui vazio na sobrescrita dele, que é o que o pessoal faz lá no Java. Eu até expliquei isso lá na aula, saca? Então, se você for fazer isso, certifique-se de que realmente você está num template method, sabe? Que realmente o cara tem que implementar sempre todos os métodos que estão na sua interface, sabe? E faça às vezes como o Python faz, né? Ele dá a escolha para você. Por exemplo, nós temos a classe abstrata Mutable Sequence. Tá? Mas para utilizar o iterator, você não precisa herdar daquela interface. Você só herda quando você fala, não, realmente eu vou querer implementar uma classe mutável. Então, como eu quero ter a garantia dos erros e eu quero cumprir o contratinho por completo, eu vou herdar daquela classe. Mas se eu não quiser, eu vou via ducktyping respeitar aquele contrato. Sacou? Para essa partezinha do meu código aqui. Porque eu vou utilizar só alguns métodos dela e eu não quero sobrescrever todos. Lá na parte de iterator, que a gente vê lá no objetos pythônicos, a gente chega até a abordar isso, sabe? Inclusive a gente vê o padrão iterator, o ducktyping e o protocolo. E aí a gente diferencia isso. Beleza? Eu não vou chegar a abordar aqui, o Luciano até chegava a abordar junto no Python Patterns, mas aí ficava bem espremido e aí fica repetitivo para quem também já fez, né? Tipo, o Thiago acho que lembra do que eu tô falando, né, Thiago? Você lembra do trem? Você lembra do exemplo trem de lá? Depois me pergunta, Rafael, eu te mando o link do código.
os códigos que você viu estão no GitHub, sempre são abertos. Então eu te mando o link, pelo link você vai entender, eu acho, do que eu estou falando. Beleza? Bom, vamos fazer então o nosso bom e velho intervalinho. Já deu 1h e pouca de vídeo, para não ficar muito longo. Alguma dúvida aí? Fora isso aí? Beleza.